desta música tão inspirativa, nesse momento em que estamos começando o nosso quarto culto. Tem que fazer as contas, né? 7, 9, 11, quarto, tá certo, né? Nosso quarto culto. Há controvérsias? Não, ok, tá bem. Talvez não seja o quarto para você, né? Mas é para o Ramon, por exemplo, né? É o quarto, né, Ramon? Para nós é o quarto, né? E para alguns aqui também é o quarto culto. Hoje vamos ser dirigidos aqui nesse culto pela Poliana e pelo nosso irmão Nelson Galgu. Participação aqui do grupo Banda Conjunto Querigma, grupo Ministério Querigma, Proclamação, e participação de muitas outras pessoas que tornam possível a gente fazer esses cultos. Não é só de uma pessoa, são várias pessoas, né? Então tivemos pessoas aqui às 7 horas da manhã, com o pastor João Soares da Fonseca, da primeira igreja, falando sobre a igreja em Éfeso. Depois o pastor Josué Valando Oliveira Júnior, da Central da Barra, falando sobre a igreja em Esmirna. Depois o pastor Alexandre Aló, falando sobre a igreja em Pérgamo. E agora vamos ter conosco o pastor Carlos Novaes, Carlos César Pef Novaes, da Igreja Batista Barão da Taquara. E nos alegramos muito. Nosso objetivo é muito simples, não é submeter os irmãos a nenhum esforço físico para ver qual é a sua resistência, não é esse o objetivo. O objetivo é criar uma oportunidade para que nós, de modo massivo, no sentido de amplo, refletir, cada um de nós, sobre a nossa própria vida, logo a vida da igreja. Em todos esses cultos estamos cantando a música final, Aviva-nos, Senhor. Nós sempre precisamos de cartas como aquelas 7 que estão em Apocalipse 2 e 3, para que nós nunca venhamos a nos desviar daquilo que é central, mesmo que não tenha nenhuma novidade nesse caminho central. A novidade é a nossa própria vida neste caminho. Então eu me alegro com todos e pergunto se há aqui algum irmão que não veio aos cultos anteriores, mas que completou nesta semana aniversário de nascimento, ou casamento, ou batismo. Há alguém? Há alguém que pela primeira vez vem à nossa igreja? Se houver, queira ficar em pé, se alguém está aqui pela primeira vez. Quero dizer aos irmãos que a ordem do culto não é essa que está no boletim. O boletim tem um boletim falso e um verdadeiro. Então, para manter todo mundo acordado, nós colocamos 2 boletins, um falso e um verdadeiro, para você descobrir qual é o verdadeiro e qual é o falso. Então eu vou dar uma dica: o falso tem uma ordem de culto e o verdadeiro não tem uma ordem de culto. Pesquise e procure. Agora, se você quiser ter acesso à ordem de culto, pode entrar no Facebook da igreja, Igreja Itacuruçá, do Batista Itacuruçá, que lá estão todas as 7 ordens de culto do dia de hoje. Me alegro, portanto, mais uma vez com todos os irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos dar graças a Deus por este momento aqui na vida da nossa igreja. Mais uma vez, Senhor, quando aqui nos encontramos, declaramos a nossa alegria por sabermos que o Senhor se preocupou conosco e, sobretudo, nos legou cartas que nos chamem ao despertamento espiritual, a uma recolocação de nossas vidas sempre nos trilhos propostos pelo Teu Filho Jesus Cristo, que os viveu intensamente e nos convida a fazer o mesmo. Aqui reunido, Senhor, então, nesta hora, nesta tarde, nós te rogamos que venhas nos abençoar, venhas nos falar aquilo em nossas vidas que precisa ser fortalecido e aquilo que precisa ser corrigido. Que a Tua palavra nos fortaleça e nos corrija. Oramos, Senhor, assim, em nome de Jesus. Os irmãos, então, podem se assentar.
irmãos, é com muita alegria que a gente está aqui para juntos cultuarmos ao nosso Senhor. Então convido os irmãos que estiverem com o boletim em mãos para que a gente faça junto essa leitura de Apocalipse 1:3, e diz o seguinte: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Vamos juntos louvar o nosso Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Um pouquinho mais no retorno para mim aqui, os bons, por favor. Bom estarmos juntos de novo, amém? Vamos entoar o cântico e falar sobre o poderoso Deus. O pastor está pedindo para quem puder se agrupar mais no centro, para que haja espaço para quem for chegando posteriormente. Vamos lá. Oh
seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa tarde, porque como nós acabamos de cantar, Deus, o nosso coração, ele anseia pela Tua presença, anseia, Deus, pelo Teu amor. Por isso, Pai, nós te pedimos que nesse momento, Pai, o Senhor receba, Deus, o nosso louvor, receba, Pai, a nossa adoração, Pai, e principalmente nós clamamos que pela Tua misericórdia o Senhor fale, Deus, com cada um de nós, Pai, e que nós possamos sair deste culto, Pai, mais cheios do Teu amor, da Tua graça, Pai, transformados. Que o Senhor realmente abra os nossos corações para que a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós, porque nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O próximo título que eu tenho aqui é Desejo Ser Cristão Além dos Domingos. E o versículo que vem associado não é um que a gente normalmente atribui a isso. A gente normalmente pensa em Isaías 5:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto está perto. A gente normalmente pensa nisso nos não crentes. Como é que a gente associa as duas coisas? Na realidade, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, os 7 cultos, associam essas duas coisas. Nós somos instados, como nas 7 cartas, as 7 igrejas, a sermos crentes não só domingueiros. Eu não quero ser um crente só que vem aqui, esquente o banco de domingo, recarregue as baterias, como muita gente gosta de dizer, e depois passa o resto da semana descarregando. A ideia não é essa, Deus nunca quis isso. Então, quando Ele chama a primeira igreja, que é de Éfeso, a responsabilidade, Ele reclama do primeiro amor dessa igreja. E a gente não pode esfriar. A gente começa quente, e eu me lembro quando eu era criança, me chamavam me perguntaram se eu era crente ou se era quente. Aí eu cheguei em casa, eu tinha uns 10 anos, perguntei à minha mãe, me perguntaram hoje se eu era crente ou quente, o que eu respondo? Aí ela disse, você diz que é um crente quente.
Então, é mais ou menos essa a ideia da igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna não tinha nada para reclamar, mas havia a previsão de que ela seria treinada. Então, através ela sofreria tribulação, e é permitindo as tribulações que Deus nos treina. Então, também a gente deve ser uma igreja que está ansiosa por ser treinada. Não ansiosa por tribulação, mas faz parte da regra do jogo. Depois nós vimos a igreja de Pérgamo. De novo a gente vê o mundo entrando na igreja através das doutrinas de Balaão, que a gente conhece bem, querendo levar vantagem com Balaque, apesar de ter sido proibido, e com os nicolaítas. E agora, mais uma vez, não vou atravessar o samba do pastor Carlos Novaes, mas novamente o mundo entra na igreja de Tiatira. É a carta mais longa, então vale a pena a gente ouvir e se precaver contra mais esse atentado de Satanás. Tem muita gente que pensa nas cartas, existe uma doutrina ou uma ideia de que as cartas são escritas cada uma para a sua época, mas a gente está vendo que não é nada disso. As cartas são bem atuais, todos os problemas daquela igreja a gente vai encontrar na nossa também, e cabe a gente fazer com que assim não seja. Então, nesse próximo canto, vamos estar inspirados da ideia de que nós queremos ser crentes quentes. Perto eu quero estar. É ser crente além dos domingos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
Bom, nesse momento nós vamos passar a parte de dízimos e ofertas. Se alguém não tiver sua oferta ainda para trazer agora, não sei se tem alguém. Tem. Os irmãos podem levar as salvas. Bom, o nosso título aqui para a próxima música é Amor, Fé, Serviço e Perseverança, procurando valores eternos de filhos eternos. Então, já que nós somos filhos eternos, a gente comprado por bom preço, então vamos cantar como filhos obedientes, que é o que a música nos ensina a ser. Mandamentos e os guarda.
Vamos fazer a leitura que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 5 até o 8. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém. Vamos juntos cantar Qual é a razão do nosso viver. O que me faz viver? É tão intenso que até me perco se explicar. O que me faz viver é tão profundo, mas me vê no mundo o singular. O que me faz viver vai além da lógica, é maior do que a amplitude cósmica. E o meu pensar, o que me faz viver, eu sei é isto, de Jesus o Cristo, o amar. Amém. Gostaríamos de convidar agora o pastor Israel para apresentar o nosso pregador e também orar por ele. Com grande alegria, nós recebemos aqui hoje o pastor Carlos Novaes, Carlos César Pef Novaes, ou Carlos Novaes, ou Novaes. Ele é pastor da Igreja Batista
Barão do Taquara, há 15 anos. A gente sempre, entre os pastores, tem uma brincadeira, né? E a brincadeira é a seguinte: e a igreja vai bem apesar dele. Não é verdade? É só brincadeira entre nós. Vocês nem deviam saber disso, mas a gente fala sempre isso, né? Que, de fato, como me lembrou uma vez o Rui, né? Nosso antigo presidente, se a gente não atrapalhar, como pastor, já ajuda bastante, não é verdade? A igreja vai muito bem. Então, é um pastor que tem o dom da palavra, pregador que se dedica ao estudo da Bíblia para expô-la, para apresentá-la a nós. Eu estou muito certo que vai ser uma inspiração para cada um de nós agora. Obrigado, Novaes, por participar desta tarefa nossa aqui. Já pregou lá na sua igreja 1 ou 2 vezes? Uma vez, né? Então, mais uma aqui, mais uma de noite, né? Me mandaram orar por você, eu não obedeci. Obrigado, Senhor, pela vida do Novaes, da Jussara e as suas filhas. Obrigado porque há 30 anos tu o chamaste para ser o ministro teu, sobretudo o expositor da tua palavra. Muito obrigado porque ao longo desses anos ele tem sido fiel ao teu chamado. Nesta hora te rogamos então que permitas que ele nos traga palavras que sejam de fato do teu coração para o coração de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, aqui esperamos isto e é por isso que oramos. Amém. Olha, é sempre surpreendente quando a gente vai descobrindo quanto tempo já passou, né? Então, quando eu falo, estou há 15 anos em Barão do Taquara, já há 30 anos atrás que eu fui ordenado. Outro dia eu encontrei um rapaz que foi aluno de um aluno meu do seminário. Eu estava dizendo, eu fui aluno ele foi meu aluno e o aluno do meu aluno, então uma espécie de neto. Mas até que está bem, porque como eu fui aluno do Israel, eu seria uma espécie de bisneto do Israel. Mas é isso, o tempo vai passando e Deus vai nos concedendo o privilégio do tempo passar na presença dEle, até que finalmente nós chegamos a um estágio em que o tempo não vai passar mais e estaremos eternamente com o Senhor ali. Olha, é um privilégio grande para mim estar aqui para compartilhar com vocês algumas coisas sobre a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja dessa série de 7 que vocês estão ouvindo falar aqui nesses cultos. Então, vamos lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Apocalipse capítulo 2, 18 em diante. Então eu vou dispensar todas as introduções formais sobre o livro do Apocalipse, as introduções formais sobre as 7 igrejas. Eu acho que isso já foi falado aqui de maneira já suficiente, com certeza. Então nós vamos nos concentrar apenas mesmo na igreja de Tiatira, tá bem? Então, a partir do verso 18 a gente lê assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe também tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações
e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa expressão final é uma expressão que recorrentemente aparece em todas as 7 cartas, como se fosse uma espécie de refrão entre as estrofes. Olha, a cidade de Tiatira, hoje há uma cidade lá do oeste da Turquia, Aksihira, que é dizem os estudiosos, é o lugar onde foi a cidade de Tiatira. E ela era uma cidade nessa época em que a carta foi escrita, uma cidade muito conhecida pelo seu comércio, e muito especialmente pelo que ela produzia em termos de roupas. Era uma cidade de muita produção e comércio têxtil. A gente sabe, por exemplo, que Lídia, que Paulo encontrou lá em Filipos, quando Paulo chegou em Filipos, o primeiro grupo que Paulo evangelizou, que teria sido também depois o primeiro grupo que se tornou o núcleo inicial da igreja de Filipos, era um grupo de mulheres que oravam e estavam juntas orando, e entre elas havia Lídia, que era da cidade de Tiatira e que vendia uma tintura para roupa, que era uma tintura púrpura, e que era muito usado, muito comum, muito em moda naquele tempo, tingir roupas com as cores da moda. E Lídia vendia uma dessas tinturas. E provavelmente ela era lá da cidade de Tiatira. Então era uma cidade muito conhecida até pela sua história. Na época de Augusto César, a cidade havia sido vítima de um grande terremoto. Foi praticamente a ruína total. Depois desse grande terremoto, a gente está falando aí por volta do ano 24 a 27, depois de Cristo. Depois desse terremoto, ela foi praticamente reconstruída com uma rapidez grande e voltou a ser de novo uma grande cidade, a ponto de ser chamada por aqueles que conheciam essa passagem da sua história de a fraca que foi tornada forte. Isto é, aquela que virou ruínas e que acabou depois se transformando numa cidade respeitada e conhecida. E que acaba sendo, de certa forma, uma figura do que o próprio Senhor Jesus Cristo faz conosco. A igreja de Tiatira, na cidade de Tiatira, estava ali para dizer isso. Olha, a nossa vida pode ficar em ruínas, mas o Senhor Jesus pode construir tudo de novo. Não há vida que não esteja em escombros, que o Senhor não possa fazer tudo outra vez. Lá em Teresópolis, tinha lá um rapaz que trabalhava com lanternagem de automóvel, né? Então ele pegava os automóveis batidos, colididos, e aí dava uma aparência nova para o automóvel. E na frente da oficina dele, ele botou uma placa grande com 2 fotos. No lado da placa havia a foto de um automóvel todo batido, quer dizer, perda total praticamente. E do outro lado, o mesmo automóvel reconstruído, feito novo. E embaixo ele escreveu assim, o nome dele era Osmar, ele escreveu assim, olha, o que o Osmar faz com o seu carro, Cristo faz com a sua vida. E deixou lá na frente da oficina, que era a maneira do Osmar evangelizar, e falar do evangelho era essa, né? E fazendo uma relação com o trabalho dele. Bom, de certa forma, Tiatira estava aí para mostrar que a gente pode arruinar a vida da gente, e realmente nós fazemos isso. Nós somos especialistas em estragar as coisas boas que Deus coloca nas nossas mãos.
Nós somos especialistas em transformar em ruínas coisas boas que Deus faz com a gente. Mas a graça de Deus também é especialista em consertar o que a gente estraga. E era isso, de certa forma, o que a cidade de Tiatira estava testemunhando com a sua própria história. Provavelmente o evangelho chegou a Tiatira através dos primeiros missionários cristãos. A gente lê no livro de Atos, embora em Atos não haja nenhuma referência direta a como o evangelho chegou em Tiatira. Nós sabemos que os cooperadores de Paulo estiveram em diversos lugares pregando o evangelho, e com certeza, como consequência e resultado da expansão missionária em Atos, o evangelho também chega a Tiatira, e lá nós temos a igreja de Tiatira, que é a que recebe essa carta desse livro que chamamos de o Apocalipse, e que possui lições muito preciosas aqui para a nossa vida. A gente vai dividir essa carta em 4 partes. A primeira, a gente pode chamar de o Senhor da igreja, a segunda de a igreja do Senhor, a terceira, o Senhor à igreja, e a quarta, a igreja ao Senhor. E vamos ver como é que a gente consegue, como é que conseguimos nos encontrar aí nesse esquema. Didático, tão somente didático, para a gente guardar melhor aqui as ideias dessa carta. Vamos começar falando sobre o Senhor da igreja. Vocês veem que logo no início da carta, o Senhor Jesus Cristo é descrito como quem? O Filho de Deus, é a primeira coisa que se fala a respeito dele. O Senhor da igreja é o Filho de Deus. Marcos começa assim o seu evangelho, o evangelho de João mesmo, faz diversas referências a Jesus como Filho de Deus, e Jesus é o Filho de Deus, e é dessa forma que devemos crer nele. C.S. Lewis costumava dizer, diante das diversas alternativas que se apresentavam a respeito de Jesus, as tentativas várias de tentar atenuar um pouco o impacto de se falar em Jesus como Filho de Deus, ele dizia, olha, muitos dizem que Jesus é um mestre de boa moral, mas é o seguinte, Jesus disse várias vezes que ele era o Filho de Deus, ele ensinou isso, ele ensinou seus discípulos a crerem nisso, e uma pessoa que é filho de Deus e não é, das duas, uma, ou ele está mentindo, declaradamente mentindo, ou ele é um louco que pensa que é filho de Deus. De uma maneira ou de outra, em nenhum dos dois casos nós temos aí um mestre de boa moral, porque alguém que mente dizendo uma coisa que é sem ser, não pode ser mestre de boa moral, e alguém que é um insano, que pensa que é filho de Deus sem ser, também não pode ser mestre de boa moral, coisa nenhuma. Então ele dizia, ou nós cremos no que Cristo disse a respeito dele, ou cremos de fato que ele era o Filho de Deus, ou é melhor a gente não crer em mais nada a respeito dele, é melhor assumir logo que a gente não acredita em nada, do que tentar ficar disfarçando a nossa incredulidade com floreios retóricos. Então ele já se apresenta como Filho de Deus, o Senhor da igreja é o Filho de Deus, e mais, ele tem esses olhos de fogo, esses olhos que purificam, esses olhos que sondam, ele tem esses pés de latão reluzente, de latão brilhante, e tudo isso aí, obviamente, simbolizando a glória de Deus revelada no Filho. É bobagem a gente querer ficar tentando traduzir cada figura dessa, cada ilustração dessa, tentar entendê-las ao pé da letra é um absurdo, tentar captar todas as interpretações que são possíveis também é um absurdo. Vamos ficar com as ideias medianas a respeito disso. Está aqui a manifestação do Senhor da igreja como aquele que reflete a glória de Deus, que pode purificar as nossas vidas. Diante dele nada subsiste, ele é o grande fogo consumidor, ele é o que tem os pés, que onde pisa deixa sua marca. Em outras palavras, a glória de Deus revelada em Jesus, ela pode sim fazer em nós um grande incêndio, incendiar nossas vidas, fazer com que nós estejamos de fato modificados, purificados, queimados por dentro com tudo aquilo que não presta e feitos de novo. E pode também, com certeza, refletir em nossa vida, e o nosso objetivo é refletirmos a glória de Deus através daquilo que somos e fazemos. Então esse é o Senhor da igreja, o Filho de Deus, de olhos de fogo, de pés de latão reluzente. E temos a igreja do Senhor, que é descrita no versículo seguinte.
Vejam, percebam como é que a carta descreve a igreja de Tiatira. Vejam que retrato bonito, como a igreja de Tiatira está boa na foto. Não é? O perfil no Facebook de Tiatira é o seguinte: primeiro, era boa em obras. Eu conheço as obras de vocês. Que é fundamental, importantíssimo. Isto é, eles tinham uma fé que se traduzia em ações, em atos. É o que o apóstolo Paulo chama em Filipenses de frutos da justiça. Fruto da justiça é a conduta, é o comportamento, é a maneira como andamos. São as obras que fazemos. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fazemos as obras porque somos salvos. Se as obras não servem para nos salvar, servem muito bem para mostrar que tipo de salvação nós temos. Então eu conheço as obras de vocês. Conheço o amor, a palavra central de todo o evangelho, agape. O amor não tem nada a ver com afeto, não tem nada a ver com romantismo, não esse amor. Esse amor não depende de emoções. Se dependesse de emoções, nós jamais seríamos capazes de amar nossos inimigos. Amor aqui é a disposição mental de fazer bem ao outro, ainda que ele me persiga, ainda que ele tente me prejudicar. Eu me disponho, eu decido mentalmente, eu quero fazer bem mesmo a quem me faz mal. Esse é o amor, é a postura, é a disposição mental de ajudar a quem quer que precise de mim. Ainda que eu não tenha afeto por ele, ainda que eu não me mexa por dentro de emoções por ele. Ninguém fica querendo abraçar o inimigo, ninguém sente saudade do inimigo. Mas nós somos desafiados por Jesus a orarmos por eles, a não pagarmos mal por mal, a darmos a outra face, a caminharmos a segunda milha. O amor, agape, é esse. Conheço as obras de vocês, conheço o agape de vocês, eu conheço também a fé que vocês têm. Ele está dizendo aí que conhece a fidelidade dessa gente, como eles são fiéis ao Senhor. A gente gosta muito de falar da fidelidade de Deus. A gente gosta de cantar aquele hino, Deus é fiel, fiel a mim, não é assim que diz o estribilho? E quando chega no a mim, então a gente dá aquela ênfase, a mim, Deus é fiel a mim, a gente gosta de se colocar no centro da história, mas não gosta muito de pensar em quanto nós somos fiéis a Deus. E João aqui está agradecendo, porque Tiatira era uma igreja de obras, de agape, de amor e fiel, uma igreja de fé. Ele está falando também que é uma igreja de serviço, está servindo a Deus, que coopera com a obra do Senhor. Paulo agradecia também isso na igreja aos Filipenses. Eu agradeço a Deus porque vocês são cooperadores comigo, participam do ministério da graça comigo. Uma igreja de serviço, uma igreja que tem a mente do serviço. Sabe o que é isso? A mentalidade de quem quer servir. Coisa que eu tenho a impressão vai ficando cada vez mais raro nas nossas igrejas. Nós estamos fazendo nossas igrejas muitas vezes num auditório, de pessoas que vêm para assistir um show e depois vão embora para casa. Não é essa a ideia que a gente tem de culto? A ideia que a gente tem de culto é isso, a gente senta, assiste e depois vai embora. Não, isso aqui não é um palco, isso aí não é plateia. Nós todos estamos no palco, e a plateia é Deus, Deus é que está assistindo, e nós todos participando da adoração e do culto, todos servindo juntos, todos adorando juntos. Uma igreja de serviço, uma igreja de persistência. Ele diz, vocês são perseverantes, vocês perseveram. E ele termina dizendo uma coisa que é fantástica para mim. Ele diz, e continuam fazendo a obra cada vez melhor. Vocês continuam se aprimorando. Vai melhorando cada vez mais. Vocês hoje estão melhores dos que estavam no início. Olha que elogio gostoso de ouvir de Jesus. Porque a nossa tendência é a gente começar bem. Muitos de nós começamos a vida cristã, todos nós como publicanos arrependidos. Aí o tempo vai passando e vamos nos tornando fariseus empedernidos. Sabe? Aqui ele está falando o contrário, ele está dizendo, olha, vocês começaram bem, isso não é fogo de palha. Vocês continuam se desenvolvendo e continuam fazendo melhor do que faziam, porque a gente sabe que as vitórias têm em si a grande tentação de nos paralisar. A gente fica lembrando das vitórias e paralisamos. Ele está dizendo, olha, vitória nenhuma é obstáculo para vocês. Vocês têm uma vitória e logo depois estão ansiosos por vencer mais um desafio, por alcançar mais um alvo. Vocês estão melhorando.
Então essa é a igreja do Senhor, o Senhor da igreja, a igreja do Senhor. E aí a gente chega agora na parte da sombra da carta, que é o que o Senhor está dizendo à igreja. O Senhor falando à igreja, repreendendo na igreja, advertindo a igreja, exortando a igreja. E aí então é que ele fala de Jezabel. Jezabel a gente conhece, a rainha que perseguiu o profeta Elias, com extrema crueldade. E é como se fosse aí uma comparação pura e simples, com alguém daquela igreja, não sabemos se é uma pessoa só ou se é um grupo. Tudo isso é de uma linguagem figurada sempre muito trabalhosa da gente entender. Aliás, o Apocalipse foi escrito para isso, para não ser entendido. Quando alguém chegar para mim, pastor, não entendo o Apocalipse, é isso mesmo, porque foi escrito para não ser entendido. João escreveu cheio de figuras para camuflar o que ele estava querendo dizer, senão a carta não chegaria nos lugares em que precisava chegar. Então, apesar disso, a gente pode generalizar algumas coisas. Bom, ou tratava-se de alguém, ou era um grupo de falsos profetas que usavam o privilégio de poderem ensinar a palavra, o privilégio de poderem liderar, para desvirtuar o caminho daqueles irmãos, para afastarem aqueles irmãos do propósito central do ensino do Evangelho, para fazer com que os ensinos do Evangelho fossem deturpados. E é essa Jezabel. É esse o grupo, é esse o falso mestre, é esse aquele que o Senhor Jesus está repreendendo e dizendo, está levando vocês à situação de porneia, que é a palavra grega que sempre é traduzida nas nossas Bíblias por imoralidade sexual e se refere a todo sexo ilícito, toda condição sexual ilícita, não aprovada por Deus desde as origens das ideias de Deus para o prazer humano, que está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, fora daquele padrão inicial que o Senhor colocou para a realização sexual do homem e da mulher, tudo é considerado porneia ou desvio sexual, desejo sexual ilícito, e fazendo com que as pessoas se tornassem idólatras. Idólatras no sentido de se afastarem da adoração do verdadeiro Deus, porque idólatra não é só aquele que se curva diante de uma imagem. Idólatra é aquele que se curva diante de suas idolatrias interiores, de seus ídolos interiores, de seus ídolos mentais. E aí nós temos muitos evangélicos idólatras, não tenha dúvida disso. Hoje em dia é o momento em que as idolatrias e as superstições evangélicas, olha, eu nunca vi, eu acho que nem na Idade Média a gente conheceu. Na Idade Média a gente sabia de muita superstição e idolatria, sabe? Na Idade Média se venderam tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para construir uma esquadra inteira de navio, se quisesse. Se vendia pedaços da mesa em que Jesus instituiu a ceia. Chegou a se vender ovos do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Que possivelmente a pomba teria deixado ali depois de pousar sobre Jesus. Mas vocês estão rindo, mas era. Agora, sabe o quê? Pelo menos naquele tempo, aquela gente comprava essas coisas para ter perdão dos pecados e para ter o céu. Hoje em dia, estão se envolvendo em diversas superstições para progredir financeiramente, para ter carro do ano, para nunca ficar doente, para nunca ficar desempregado. É isso que estão buscando nas superstições e idolatrias evangélicas hoje. Então, o que você tinha na igreja de Tiatira era isso, era um desvio completo da essência do Evangelho, da essência do ensinamento do Senhor Jesus. E essa é a mensagem que o Senhor está passando à igreja, essa advertência, esse chamado ao arrependimento. Eu dei oportunidade para se arrependerem, não se arrependeram. A gente não gosta dessa palavra, arrependimento, conversão, a gente não gosta, mas não tem outra. A ideia de arrependimento é meia volta, é mudar de caminho, é mudar de rumo, é mudar de vida. E várias oportunidades foram dadas para que isso acontecesse com esses líderes, com esses falsos mestres lá de Tiatira, e não aproveitaram. E finalmente nós temos a quarta palavra que é dada nessa carta.
depois de vermos o Senhor da igreja, a igreja do Senhor, o Senhor, a igreja, agora então o Senhor Jesus diz o que preparou a igreja ao Senhor, o que deve fazer, a igreja ao Senhor deve ser fiel. E no finalzinho da carta ele diz: mas se vocês permanecerem, se houver entre vocês um remanescente de fidelidade, gente que diga não a tudo isso que está aí, gente que conheça o Evangelho, que tenha a sua consciência formada pelo Evangelho, e que saiba distinguir, por causa da sua consciência formada no Evangelho, o que é certo e o que é errado, e que se levante contra isso e não se deixe contaminar e não se deixe levar aqueles que persistirem, perseverarem, permanecerem fiéis, diz o Senhor: eu farei com que tenham autoridade sobre as nações, que não é outra coisa senão participar do reinado de Cristo, participar da sua vitória, do seu triunfo. Segundo a carta aos Coríntios, Paulo fala sobre isso: Cristo nos conduz em triunfo. Nós só triunfamos e só somos vencedores porque estamos em Cristo. Preste bem atenção nisso. É a expressão que Paulo mais gostava, estar em Cristo, porque Paulo sabia: só somos filhos de Deus porque estamos no Cristo. Cristo é o Filho. Só somos justos porque estamos no Cristo e Cristo é o justo. Só somos eleitos e predestinados porque estamos no Cristo e Ele é o grande eleito e predestinado. E só somos vitoriosos porque estamos no Cristo e Ele é o grande vitorioso. Ele é o grande vencedor. Cristo nos conduz em triunfo com Ele. Então Cristo diz: participarão comigo da minha vitória. Havia um costume nos impérios antigos do Oriente Médio. Havia uma cerimônia que era feita em que o monarca, antes das tropas saírem para a batalha, ele quebrava os vasos que teriam dentro escritos os nomes das nações inimigas, como que simbolizando que ele as venceria e as quebraria e as arruinaria. Esse texto que está aí na carta de Tiatira é uma referência ao Salmo 2, que faz uma referência direta a esses vasos quebrados, a vitória sobre os inimigos. Nós teremos vitória sobre os inimigos não por nossa causa, mas porque nós estamos em Cristo e nele nós somos vencedores. Participarão comigo da minha vitória. E participarão da alegria de verem a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma figura da glória de Deus. Aqueles que estão em Cristo e que permanecem fiéis a Ele, que pertencem a Ele, poderão ver a glória de Deus refletida em suas vidas, como veriam a luz de uma estrela, da estrela da manhã, brilhando sobre as suas vidas. Bom, deixe-me encerrar fazendo aqui 3 aplicações bem práticas sobre esses ensinos, então, da igreja de Tiatira. Agora, 3 coisas que nós podemos pegar ali, da maneira como João escreve a igreja de Tiatira, e aplicar aqui a nossa realidade, alguns princípios que a gente não deve esquecer. Primeira coisa: não há igreja perfeita. Vocês estão percebendo nessas cartas todas que há elogios e advertências, há alegria e dissabores. Então não há igreja perfeita. Conta-se que uma vez o Charles Spurgeon, lá na Inglaterra, estava despedindo a congregação, aí chegou um senhor perto dele e disse a ele: pastor Spurgeon, já é a 4ª igreja que eu estou visitando pelo seguinte: eu estou procurando a igreja perfeita e vim passar aqui uns domingos para ver se eu fico nessa igreja. Aí disse que Spurgeon olhou para ele e falou: olha só, pode ficar à vontade. Agora, quando você achar a igreja perfeita, não se torne membro dela, senão você vai estragar tudo. Esse pessoal que fica procurando igreja perfeita, precisa começar a compreender que não há igreja perfeita, porque nós somos tremendamente imperfeitos, e nós somos a igreja. Não há igreja perfeita, mas podemos melhorar bastante. E a gente vai melhorando, à medida em que a igreja vai amadurecendo na fé, vai amadurecendo no amor. Em resumo, o que a gente precisa é de igrejas maduras, tá bem? O problema da igreja de Corinto não era o litígio que havia entre os irmãos que eram membros daquela igreja, não era não crerem na ressurreição, não era não celebrarem a ceia direito, não era terem bagunçado toda a questão dos dons espirituais, não era o rapaz lá
transar com a madrasta dele, a igreja toda viver com isso como se não acontecesse nada. Nada disso era o problema da igreja de Corinto. O problema central da igreja de Corinto, Paulo detecta e expõe logo no início da carta, quando ele diz o seguinte: eu estou escrevendo a vocês como eu escrevo a criancinhas. O problema da igreja de Corinto era a imaturidade espiritual deles. Como se Paulo dissesse: à medida que vocês forem maduros na fé, essas coisas vão deixando de acontecer. A gente é muito imaturo e precisamos amadurecer na fé, na graça, no conhecimento da graça, no conhecimento de Deus, na nossa visão sobre Deus. Uma vez a minha filha mais nova, agora está com 20 anos, mas na época ela tinha 11, 12 anos, ela telefonou e falou para mim assim: pai, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar. Eu falei: então tá bem, fala logo. Eu estava dirigindo, fala logo que eu estou dirigindo. Ela falou: pai, a notícia ruim é que eu fiz prova de matemática e errei tudo, eu acho que eu tirei 0 naquela prova. Eu falei: aí, qual é a boa? A boa é que a professora estava saindo do colégio, foi assaltada e o ladrão levou tudo. Eu falei: minha filha, você está se alegrando com o assalto da sua professora? Ela falou: papai, bênção de Deus, porque agora eu vou poder fazer outra prova, né? Olha, que uma menina de 11 anos tenha a visão que Deus faça as coisas desse jeito, a gente até engole. Mas que muito marmanjo na fé, não é? Tenha visões extremamente imaturas sobre Deus, sobre como Deus age, é extremamente lamentável. Então a primeira lição é essa: não há igreja perfeita, nunca seremos perfeitos, mas se nós nos empenharmos em amadurecer no amor, na fé, no serviço, no convívio, a gente vai ficando com certeza cada vez melhor. Segunda coisa, uma coisa é o evangelho, outra coisa é a igreja institucional. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. É possível sim, no contexto de uma igreja institucional, no hall de membros, naquela igreja que tem CNPJ, que é pessoa jurídica, que tem um endereço e etc., é possível sim que nós tenhamos lá Jezabéis, que tenhamos falsos mestres, que tenhamos gente que absolutamente não conhece o evangelho e está na igreja. É possível. Uma boa forma de nós nos vacinarmos contra os impactos dos escândalos é a gente ter isso muito claro na nossa cabeça. Uma coisa é o evangelho, outra coisa é a igreja institucional. Assim como a parábola da rede dos peixes diz que muitos peixes vieram na rede, mas os pescadores separaram os que foram para o cesto e devolveram os outros, e que o importante não é estar na rede, o importante é ir para o cesto. O Senhor Jesus Cristo diz que o reino de Deus é assim. Há muitos que estão na rede, mas que não vão para o cesto. Uma coisa é conhecer o evangelho, vivê-lo, crer nele, ter a vida moldada pelos ensinos do evangelho. Outra coisa é ser membro de uma igreja. Não é o ser membro de uma igreja que faz de nós filhos de Deus, nem aqueles que vão participar da autoridade das nações e da estrela da manhã. São aqueles que foram verdadeiramente mudados e transformados pelo evangelho de Jesus. Então, não se desanime quando você ouvir as histórias das Jezabéis, quando você tiver de enfrentar situações dentro do contexto eclesiástico, que deixem muito claro que há pessoas que sequer conhecem o evangelho, mas isso faz parte do jogo, tá? Joio no meio do trigo, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. E nós não temos como separá-los, porque às vezes são tão iguais, que é impossível diferenciá-los. Quem vai fazer essa diferenciação é o próprio Senhor no final de tudo. A nós compete continuar interessados no crescimento do evangelho e fazendo o melhor que podemos para a glória do Senhor. E a terceira e última coisa que eu gostaria de dizer: essa carta não foi escrita para um prédio, essa carta não foi escrita para um templo, essa carta foi escrita para pessoas. A igreja somos nós, a igreja não são essas paredes, não é esse teto.
Se um dia essa igreja resolver sair daqui, construir um templo em outro lugar e for para outro lugar e vender isso aqui para uma rede de mercados, vai virar um supermercado. A igreja não são as paredes, a igreja somos nós. E se a igreja somos nós, tudo começa comigo. Eu tenho que ser instrumento nas mãos de Deus para que a minha igreja seja abençoada. Então isso faz com que aquela oração que costumamos fazer, Senhor, abençoa a minha igreja, Senhor, abençoa o ministério do meu pastor, Senhor, abençoa a minha família, está errada. Está errada, é a oração omissa, é a oração covarde. A oração que somos desafiados a fazer, porque nós somos a igreja, é a seguinte: Senhor, usa-me para que a minha igreja seja abençoada. Usa-me para que o ministério do meu pastor seja abençoado. Usa-me para que a minha família seja abençoada, que as bênçãos na minha família comecem através de mim e a partir de mim. Porque a igreja somos nós. Nessa tarde, quando nós saímos daqui daqui a pouco com os ecos das lições de Tiatira nos nossos ouvidos, que nós possamos, de fato e firmemente, nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus, como igreja que somos de Jesus, sabendo que a igreja vai bem se formos bem, a igreja vai mal se formos mal, a igreja será uma igreja fiel se formos fiéis, a igreja será uma igreja infiel se formos infiéis, a igreja glorificará o Senhor se glorificarmos a Ele, a igreja envergonhará o Senhor se envergonharmos a Ele, a igreja será luz no mundo se nós formos luz no mundo. Esse é o nosso desafio. Que nós possamos sair daqui com esses princípios, com essas lições, e muito especialmente com este grande desafio diante de nós. Nós somos a igreja, sejamos para o Senhor a melhor igreja que Ele poderia ter através de nós. Que Ele assim nos abençoe. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor querido, que a Tua palavra não esteja apenas diante dos nossos olhos, mas de maneira especial esteja diante do nosso coração, da nossa mente, para de fato mudar sempre a nossa vida para a Tua glória e para a Tua honra, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês todos. Vamos responder então com esta oração. Aviva-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Em pé, vamos cantar esta oração.
Por se assentar. Quero agradecer então ao pastor Novaes. Certamente não conseguiremos absorver todas as frases que foram aqui mencionadas, as ideias aqui refletidas, mas certamente uma, duas ou três ficaram gravadas no meu coração. Eu poderia citar as minhas, você as suas, nos levando então a refletir, a pensar, a concluir de como podemos viver quando somos confrontados com a palavra de Deus. Nosso propósito foi exatamente, e tem sido exatamente este nesses cultos. Cada um de nós permitir-se ser confrontado com a palavra de Deus. Vou convidar o pastor Enéas Soares Menezes para vir aqui à frente para nos despedir com a bênção apostólica. E em seguida nós vamos então cantar juntamente com a nossa banda Querigma, que vai tomar essa bênção e colocá-la em forma musical. Pastor Enéas, nosso amicíssimo pastor lá em São Gonçalo, 80 e lavão, 81, né? Vai então, com essa bênção apostólica, nos despedir na primeira parte, porque na segunda parte vamos todos juntos cantar com o Querigma. Oremos. Não posso deixar de agradecer a Deus esse privilégio de vir aqui. Eu convidei 11 pessoas, pessoalmente. Não sei se elas virão, mas eu vim. Se eu pudesse, pegava uma corda, traçava essa corda diante deles e puxaria essa corda. Porque o que está acontecendo aqui realmente faz bem à nossa alma e nos faz melhores crentes. Eu estou com 81 quase, mas eu quero viver o resto da minha vida agradecendo a Deus por reuniões como esta. Senhor, muito obrigado. Só Tu podes permitir que nossa alma se encontre contigo numa reunião como esta. Quanto aprendemos, quanto Te louvamos. E agora é que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a bendita pessoa do Espírito Santo de Deus possam guiar cada um de nós na compreensão destas lições e na nossa vida pessoal, para que o reino de Deus seja engrandecido. Amém. Desculpe hoje. Sejam
triuno, eis a nossa oração. Nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração.